Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, dando continuidade à nossa aula da semana passada, que a gente falou sobre os 5 processos de trabalho do enfermeiro. A gente vai focar os instrumentos básicos da enfermagem. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Bora lá! Aqui está ela. Instrumentos básicos de enfermagem. Bom, eu tenho alguns questionamentos antes da gente seguir definitivamente para os tais instrumentos. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para vocês o que é trabalho? Com o que a enfermagem trabalha? Na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre isso. A gente já sabe que o enfermeiro ele executa 5 processos de trabalho. Ele assiste, ele administra, ele pesquisa, ele ensina e ele participa politicamente. Dentro dessa perspectiva, há componentes, por exemplo, objetos de trabalho. Quando a gente pensa no assistir, qual é o objeto de trabalho do enfermeiro? É o cuidar, não é? O que é cuidar? Vocês já pararam para pensar? O que a gente precisa para concretizar as nossas ações de cuidar? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, instrumentos básicos de enfermagem são instrumentos que vão permitir com que a gente concretize o cuidado, que é o nosso objeto de trabalho. Segundo Aurélio, cuidar significa aplicar atenção, ter cuidado, fazer preparativos. Mas eu confesso que eu tenho uma definição muito mais filosófica sobre isso. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o conceito de trabalho antes de seguir adiante e falar sobre o cuidado propriamente dito e aí os instrumentos básicos de enfermagem. Primeiramente, o que é trabalho? Trabalho é um ato humano pelo qual os homens em sociedade produzem e reproduzem sua existência, não somente no plano material, mas também da subjetividade, ambas condicionando-se mutuamente. Peduzzi, 1998. Então, significa dizer assim, que o trabalho ele é uma condição de convivência mútua ou de convivência social do ser humano. O homem social ele precisa trabalhar, é inerente à sua natureza. E outra questão extremamente importante é que antes de concretizar esse trabalho, o homem o reproduz mentalmente. Então, existe uma ação mental. E para que essa ação mental aconteça, há articulações de pensamento que são traduzidas em instrumentos, em habilidades, em competências, de um modo geral, né? Não só habilidades, competências, né? Que reúne conhecimento, habilidade e atitude, para que esse trabalho se concretize de fato. Tá? Então, isso é importante que a gente compreenda antes de seguir adiante. Para que um trabalho aconteça, a gente precisa entender que existem componentes que fazem parte dessa condição, né, que é o trabalho. Primeiro, objeto. Segundo, agentes. Terceiro, finalidade. Quarto e quinto, meio de trabalho e instrumentos. E sexto, produto. Vamos ver o que é cada um deles? Na semana passada a gente até trabalhou um pouquinho com cada um deles para cada processo de trabalho, mas agora a gente vai focar um pouquinho aqui o processo de trabalho assistido. O objeto de trabalho é o cuidado, não só da pessoa, hein, gente? Da família e da comunidade também. Os agentes, que é quem faz, né, ou as pessoas que fazem esse trabalho, são os enfermeiros, os técnicos e auxiliares. Então, as 3 categorias que compõem aí a nossa força de trabalho da enfermagem. Quais são os instrumentos? São as competências, conhecimentos, habilidades e atitudes. E mais os recursos, né? Então, a partir dos conhecimentos ou das competências, né? Conhecimento, habilidade e atitude, o enfermeiro e sua equipe reproduzem o cuidado articulando esses recursos. Qual a finalidade? Promover, recuperar, manter a saúde. Tá? Quais são os métodos? Tem os processos, os procedimentos, mas tem também a sistematização da assistência de enfermagem, que a gente vai falar na semana que vem. E o produto? O produto é a saúde. Né? Nós desejamos a saúde. E se não dá para ter saúde, que seja uma morte com dignidade. Bom, eu falei para vocês que eu voltaria ao conceito, à concepção de cuidado de uma maneira mais filosófica, e para isso eu vou trabalhar com vocês aqui com
uma fábula de Leonardo Boff. Aliás, se vocês quiserem ler sobre Leonardo Boff e sobre o que ele entende de cuidado, vale muito a pena. Tenho certeza que vocês vão tecer reflexões muito importantes para a trajetória profissional de vocês. Então, vamos ler um pouquinho sobre essa fábula? Vou ler para vocês. Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo, pedir a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte desta criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando esta criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sobre os seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu, esta criatura será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. O que o Cuidado fez? Ele moldou o homem. O que o enfermeiro faz? Ele cuida. Então, eu gostaria que a partir desta fábula, vocês começassem a tecer reflexões sobre o que é o cuidado, sobre a importância da nossa profissão e do nosso trabalho para a sociedade, né? Não só para a saúde, para a vida da sociedade, a vida das pessoas que estão sob o nosso cuidado, né? Então, acho que dá para, dessa fábula, a gente tirar reflexões aí muito interessantes e que vão compor aquilo que a gente entende sobre o que é e o que estrutura o nosso trabalho, certo? Trouxe mais uma frase aqui bem bonita de Leonardo Boff que eu gostaria de ler para vocês. Né? O cuidado entra na natureza e na constituição do ser humano. Sem o cuidado, ele deixa de ser humano. Se não receber cuidado desde o nascimento até a morte, o ser humano desestrutura-se, definha, perde sentido e morre. Se ao largo da vida não fizer com cuidado tudo que empreender. Cuidado, gente, é o objeto de trabalho do enfermeiro. Nós temos essa dádiva, né? Nós temos aí nas mãos uma responsabilidade muito grande. Por isso que vale muito a pena que vocês estudem e se dediquem bastante. Bom, para que esse cuidado se concretize, nós precisamos ter o domínio de 8 instrumentos básicos de enfermagem. O que são instrumentos? São recursos que a gente emprega para alcançar um determinado objetivo ou conseguir um resultado. Na nossa área, instrumentos básicos de enfermagem é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que são fundamentais para o exercício das nossas atividades profissionais. A partir de agora, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, mas vocês precisam fazer conforme eu vou orientar agora. Então, nós vamos fazer uma dinâmica. Eu vou mostrar uma figura para vocês, e vocês, quando eu mostrar a figura, vocês vão parar o vídeo e vão esperar, vocês vão pensar durante 1 minuto o que é essa figura. Vocês vão constituí-la a partir das dicas. Em uma palavra, 2 palavras, vocês vão dar um nome para essa figura. E esse será um dos instrumentos básicos de enfermagem. Então, vamos entender aqui como é que a gente vai trabalhar, tá? Será aí uma brincadeira, uma dinâmica que a gente vai fazer durante 1 minuto. Para cada figura, para o vídeo e durante 1 minuto, coloca lá no seu cronômetro, 1 minuto você tem para descobrir o nome daquele instrumento básico de enfermagem a partir da figura e das dicas que eu vou dar, ok? Vamos começar? 3, 2, 1, já. Primeiro instrumento básico de enfermagem. O que é esse instrumento a partir desta figura? Dica: uma palavra o define.
Pronto? Vamos lá. Se você disse observação, você acertou. Vamos aqui para o segundo instrumento básico de enfermagem. Eu vou dar a dica, quando eu disser já, você para o seu vídeo e espera 1 minuto. Instrumento básico de enfermagem 2. Olhando para essa figura, o que é o instrumento básico de enfermagem 2? Eu coloquei aqui, ó, no cantinho da sua figura, do lado direito aqui do seu vídeo, eu coloquei uma brincadeira aí, meio que juntando a figura com um uma forca, né? Tipo uma brincadeira de forca, e coloquei algumas letrinhas aqui para ajudar você a entender ou descobrir esse instrumento básico de enfermagem número 2, né? Que é constituído por 2 palavras. Para o seu vídeo. Voltando, se você disse método científico, acertou. Instrumento básico de enfermagem 3, o que é? Considere essa parte do cérebro aqui, ó, para descobrir. É uma palavrinha só, hein? Para o vídeo. Voltou? Se você disse criatividade, acertou. Instrumento básico de enfermagem 4, o que é? Essa é fácil, essa é fácil, essa é fácil. Para o vídeo. Voltou? Se você disse comunicação, acertou. Tá? Instrumento básico de enfermagem 5, o que é? 2 palavras, hein, gente? Também é fácil, hein? A gente faz muito na faculdade e tem muita gente que não gosta não, que dá briga, hein? Para o vídeo, voltou? Se você disse trabalho em equipe, acertou. Instrumento básico de enfermagem 6, o que é? A dica tá na figura, hein? Começa com P. Começa com P, uma palavra só. Para o vídeo. Voltou? Se você disse planejamento, ó, acertou. Instrumento básico de enfermagem 7. Tem sempre na escola, a gente não gosta muito. O que é? Olhando a figurinha, essa é fácil. Para o vídeo. Voltou? Se você disse avaliação, acertou. E esse último, quero ver você acertar. Instrumento básico de enfermagem 8, o que é? Só as aulas práticas vão ajudar você a ter 2 palavras. Para o vídeo, voltou? Se você disse destreza manual, acertou. Agora eu vou dar uma paradinha e a gente vai fazer a segunda parte da aula já já, tá bom? Até já!